Seja muito bem-vindo ao Aprender a Comer. É o programa que lhe dá dicas de nutrição, sempre aqui na Rádio Observador, com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Eu sou o Nelson Ferreira e agora, durante uma série de programas, a Mariana propõe que falemos um bocadinho do nosso cérebro. Sim, ele também precisa de ser alimentado e com cuidado. Neste primeiro episódio, vamos tentar entender um bocadinho o que é isto da fome emocional. Já todos ouvimos falar e se calhar também já sentimos. Mas antes disso, há de facto vários tipos de fome, não é, Mariana? Sem dúvida. A fome, por definição, porque tem uma definição, é um instinto de sobrevivência. É uma coisa que nos afeta fisicamente, mas o que nós entendemos pelo conceito de fome, não é? Quando expressamos estou com fome, essa sim pode variar. No meu livro dou o nome, há um capítulo onde aborda este tema, que o nome que dou é Trabalhar a Saciedade, que é capaz de ser uma das partes do livro que mais gosto de sugerir às pessoas para lerem. Isto porque lá refiro uma coisa muito interessante, que há uma pediatra e também professora, que se chama Jan Bays, que identifica 7 tipos de fome. Na verdade, não só aquelas duas que estavas a falar e que é aquelas que normalmente falamos. Mas então estes 7 tipos de fome são quais? Então ela diz olfativa, visual, de ouvido, de boca, de estômago, mental e de coração. É lá. Em resumo, o que esta professora nos diz é que os nossos sentidos trabalham em equipa e que vão-nos poder ajudar a controlar não só a fome, não é? Esta fome física, mas também a dita fome emocional. Há alguma verdade naquele ditado popular, naquele dizer popular? Não, isso, fome é de 3 dias. Não é? Os antigos dizem sempre, estás com fome? Não, amigo, tu não estás com fome, fome é de 3 dias. Verdade, para os resistentes. Exato. Até porque há quem aguenta um jejum de 3 dias, é muito verdade. A fome física, ela dá sinais, aqueles barulhos que o estômago faz, não é? E aquela falta de energia que vai acontecendo gradualmente ao longo das horas. O tal ratinho no estômago. O tal ratinho no estômago. Portanto, uma fome emocional não dá isso. A fome emocional tem vários enquadramentos, não é? Ela surge, normalmente é súbita, é do nada, com desejos específicos de doces, de alimentos mais salgados ou com mais gordura, porque normalmente são aqueles que são mais apetecíveis. Muitas vezes vem após eventos que são estressantes, emocionais. E o que é que acontece aqui que é curioso? Que é, independentemente da quantidade da comida, nós nunca nos sentimos satisfeitos. Satisfeitos ou saciados? Ou saciados, ou ok. que é suficiente. E esse aqui é um tema aqui, porque vem sempre uma fome acompanhada de quê? De emoções negativas, positivas, mas muitas vezes associados a sentimentos depressivos. Eu disse sentimentos de propósito, não a depressão, que é uma doença. Todos nós temos às vezes sentimentos depressivos. E portanto há aqui uma distinção técnica entre comedores compulsivos ou comedores emocionais, em que os emocionais procuram os doces, os alimentos ricos em gordura, enquanto que os comedores compulsivos simplesmente aumentam a ingestão indiscriminada dos alimentos que encontram. Isto para as pessoas saberem enquadrar, não é? Em que tipo de fomes é que estamos a falar. Há uns em que marcha tudo, é o que aparecer à frente levam. Isso. Há outros que têm aquele desejo direcionado. Apetecia-me este bolo, este doce, aquelas batatas fritas, não é? Exatamente. Okay. Isso é fome emocional. Aqueles que é o que for, à hora que for, já não é fome emocional. Isso é uma patologia de comportamento alimentar. É uma fome de forma compulsão, compulsiva. Exato. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Olha, e existem causas que conseguimos identificar para esta fome emocional? Sem dúvida. O stress é uma delas. E, portanto, qual é a razão bioquímica para isto? O stress em si, stress que nós vivemos no dia-a-dia, seja trabalho, seja o stress emocional, ele vai aumentar uma hormona no nosso corpo que se chama cortisol. Portanto, isto é uma causa real. O stress crónico aumenta os níveis gerais de cortisol no nosso corpo. Para teres ideia, quando nós acordamos de manhã, o nosso cortisol tem que existir e é ideal é que ele esteja alto. E à noite, quando vamos dormir, o ideal é que ele esteja baixo, para nós conseguirmos ir descansar. Se nós estamos sempre a níveis de stress crónico, o nosso cortisol não consegue ter essa flutuação normal. E, portanto... Pode estar associado às insónias, por exemplo? Também vai estar associado às insónias, sem dúvida. Nós temos que baixar o cortisol para aumentar a melatonina para conseguir dormir bem. Elas estão em níveis opostos no nosso sangue. Portanto, os níveis de cortisol aumentados, em resposta a esta pressão e ansiedade, muitas vezes, vão aumentar a fome. Portanto, vão aumentar o apetite mesmo, a vontade mesmo de comer física, mas também vão aumentar a gordura, o armazenamento de gordura a nível abdominal. É muito importante as pessoas entenderem isto, que nós... Se eu tiver uma barriga grande pode ser de stress. Exato.
Ok. Stress, que aumenta o cortisol, que aumenta o apetite, mas não só, aumenta onde é que vamos depositar a nossa gordura, pelo excesso que comemos, na zona abdominal e não nos braços, vamos imaginar, não na cara. Portanto, também vai diminuir o fluxo sanguíneo em algumas regiões do cérebro que vão afetar a ingestão de alimentos. É muito comum desvalorizarmos o stress, Nelson, e por isso é importante este tema, principalmente na gestão de peso. Há muitas pessoas que querem mudar o seu perímetro abdominal, mas só querem mudar a alimentação. E que, nos nossos casos, enquanto nutricionistas, que nos apresentam a situação desta forma, que é, eu preciso perder a minha barriga, eu tenho que mudar o que eu como. Mas, na verdade, às vezes é preciso também ir para outros campos da nossa vida que estão a afetar esta deposição de gordura. É importante falar-se sobre isso. Porque o cortisol altera não só o metabolismo, não é? Isto que estávamos aqui a falar, do aumento da gordura depositada a nível abdominal, como também aumenta os níveis de glicose no sangue. Portanto, há uma libertação maior de açúcar no sangue. E isto vai levar a uma coisa que chamamos, e que já falei aqui várias vezes, que é a resistência à insulina. Portanto, estas várias coisas juntas fazem com que seja quase impossível depois perder peso. Portanto, ao mesmo tempo que devemos atuar a nível da alimentação, também devemos atuar ao nível do stress. E dos nossos hábitos, até da própria vida, para perceber onde é que estamos mais estressados, e esse pode ser para além da alimentação, pode Sim. ser um fator. Ouvi dizer que há uma hormona da fome. Exato, chama-se grelina. Todos nós temos. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não costumo sentir fome. Não, todos nós sentimos fome, todos nós temos a grelina, que aumenta em situações de stress. Portanto, é conhecida portanto, quando ela está aumentada nós temos mais fome, e depois em contraposição nós temos a leptina, que ela quando está aumentada dá-nos mais saciedade. A verdade é que o stress e o cortisol aumentado também vão influenciar aqui o bom funcionamento da grelina e da leptina. Portanto, muitas vezes nós em situações de stress nós temos menor capacidade de nos sentir saciados. Portanto, aquele nosso controlo, o corpo quase que nos diz, para ali que já estás bem, às vezes é mesmo difícil de acontecer por razões bioquímicas. Nós sabemos que indivíduos que estão submetidos a stress crónico normalmente aumentam não só o aporte calórico, portanto, isto em estudos, é o total de calorias que comeu no final do dia é maior, como também têm depois o aumento de peso, o ganho de peso associado. Portanto, não é só a nível abdominal que falávamos há pouco, é também em cômputos gerais, se assim podemos dizer. Tens estratégias para controlar esta produção de cortisol, que estavas a dizer, está muito associada também ao stress e depois a esta localização de gorduras pelo nosso corpo? Sim. Eu acho que aqui é importante saltar um bocadinho fora só dos conselhos nutricionais, claro que os vou dar, mas é importante as pessoas entenderem que estratégias de stress não se tratam ou não se controlam só com a alimentação. Aliás, a alimentação será, se calhar, o último ponto. Portanto, o exercício físico é fundamental para controlar os níveis que nós chamamos basais de cortisol, ou seja, os nossos níveis de cortisol em repouso. O que é que o exercício faz? Baixa os níveis? Controla os níveis. Controla? Ele vai acabar por baixar, mas depois controlar, que senão isto vai ser uma montanha-russa. Como dizias há pouco, das insónias. É um descontrole dos nossos níveis de cortisol. Nós precisamos que ele esteja aumentado em determinadas alturas do dia e diminuído noutras. E o exercício físico consegue controlar os níveis de cortisol quando estamos em repouso. A meditação e o yoga já estão cientificamente comprovadas nesta ajuda não só do cortisol, do dito cortisol estar em valores controláveis, mas como também de apetite. Técnicas de respiração, e isso muitas vezes aconselho os meus pacientes a procurarem, e às vezes até indico algumas técnicas de respiração, porque há bastantes que ajudam a controlar o stress e com isto controlam o apetite. O sono é fundamental. Se não dormimos, não produzimos a dita leptina, a hormona da saciedade, portanto é impossível controlar a nossa fome. Às vezes é preciso suporte profissional de psicólogos por uma terapia cognitiva ou comportamental, portanto a associação obviamente de consumo de alimentos com emoções e com memórias e com hábitos que temos, e portanto isso tem que ser obviamente pensado se há essa necessidade. Depois na parte alimentar há aqui duas questões. Que será reduzir os açúcares e hidratos de carbono refinados, ou seja, o arroz, a massa branca, a carcaça, os cereais refinados. Trocar esses todos pelos integrais? Trocar pelos integrais, que é super importante, e também ter atenção ao consumo de álcool, que obviamente que não é aconselhado por um profissional de saúde, mas sabemos que é muita realidade. Muitas pessoas acabam por consumir álcool para supostamente aliviarem o stress do final do dia, e é importante as pessoas entenderem que o álcool tem efeito depressivo,
e que não vai ajudar em nada este controle de stress. Depois, isto, a parte que temos que controlar, a parte que temos que apostar. Fala-se em alimentação consciente, o mindful eating, e isso é importante, ou seja, quando estamos a consumir, uma coisa é o nosso ímpeto para ir buscar a comida, agora quando que temos que tentar controlar com o controle de stress, agora quando estamos a ir comer, desacelerar quando estamos a comer, portanto, cada garfada... Mastigar melhor, não é? Isso, fazer pausas nos talheres, eliminar as distrações, não tentar multitasking, e tentar que os nossos sentidos estejam estimulados para a saciedade, observar as cores, a apresentação, os aromas, tentar prestar atenção ao sabor e à textura, é super importante. Muito bem, falamos de fome emocional neste episódio do Aprender a Comer. Durante as próximas semanas ainda vamos falar de como é que a nossa alimentação é importante também para o nosso cérebro. Já sabe que pode acompanhar o Aprender a Comer aqui na Rádio Observador, nas plataformas de podcast e também no nosso site. Se ouvir o Aprender a Comer no Spotify, a Mariana Chaves tem sempre lá uma pergunta no final relativa a cada episódio. Mariana, até para a semana. Até para a semana. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.